faz parte do NCD, você sabe, aqui no NCD, acreditamos na união, na conexão entre as pessoas, entre povos, entre culturas e entre quem ama fazer o que faz. Por isso, unimos design, arquitetura, decoração e formamos uma grande teia de profissionais, lojistas e clientes que crescem a cada dia e cada vez mais qualificam o nosso segmento. Só no último ano, foram cerca de 50 eventos, com mais de 5.000 pessoas impactadas. Experiência NCD. Mais de 800 pessoas já foram buscar inspiração, cultura e conhecimento. Concurso Técnico NCD, uma forma de reconhecimento do talento catarinense. NCD Summit, o melhor evento de arquitetura e design do sul do Brasil. Prosa NCD, conversas abertas e descontraídas sobre a nossa profissão. Convenção NCD, qualificação das lojas e suas equipes. Escola NCD, a nova plataforma de aprendizagem do NCD. Missão Técnica NCD, viagens para eventos do segmento. NCD Solidário, todos unidos pelo bem comum. Isso tudo é conteúdo. É conexão. Isso tudo é NCD. O momento pede evolução. Precisamos descobrir quais são os nossos fundamentos. O que é fundamental para você? Queremos juntos construir a ponte que nos leva ao futuro. Vamos em busca da ancestralidade. Escolhemos fazer parte. E você? Convidamos todos para as novas possibilidades. Criamos uma experiência onde o destino não é o mais importante. Em 2021, o NCD levará os profissionais convidados para Cusco. Mas o que importa não é para onde. O que mais vale é como e com quem. E como poderá ser transformadora essa experiência? Vamos? Para você, onde está a felicidade? Ela pode estar num simples bom dia, num encontro com amigos ou até numa noite curtindo a própria companhia. Felicidade não é algo simples de encontrar, mas a gente sempre sabe quando sente. A felicidade está em viver uma experiência nova, em resgatar o entusiasmo de uma criança e viver cada momento como se fosse a primeira vez. No próximo ano você vai poder viver tudo isso com a gente. Vamos nos aventurar num mundo de encantamento, um lugar onde o design ganhou o adjetivo pátrio, uma terra referência em beleza, arquitetura, marcante e sofisticada. Venha se encantar com o NCD. Nosso destino final é apenas o começo da sua inspiração. Experiência NCD Copenhagen 2022. Em nome do NCD, obrigada pela presença, bem-vindos a uma tarde de provocações. Benjamin Franklin disse que os investimentos em conhecimento geram os melhores dividendos. E hoje eu não tenho dúvidas que sairemos todos aqui enriquecidos com palestras de alguns dos melhores nomes da arquitetura, do design de alto padrão. Bom, começamos nesse momento oficialmente o melhor evento de arquitetura e decor do sul do Brasil. Estamos ao vivo, direto do Centro-Sul, em Florianópolis, para centenas de pessoas online e para uma plateia VIP de convidados especiais que estão aqui seguindo todos os protocolos de distanciamento e segurança.
Este é o nosso primeiro evento verdadeiramente híbrido e estamos muito empolgados com essa possibilidade. Convidamos todos agora a conferir alguns recados dos nossos patrocinadores e amigos Avante, Docol e Porto Belo. Com mais de 20 anos de tradição no mercado de iluminação, possuímos uma equipe com cerca de 300 colaboradores, dentre eles mais de 200 representantes e dezenas de promotores de vendas. Nossa sede administrativa está localizada estrategicamente no coração de São Paulo e nosso CD, 40 mil metros cúbicos, encontra-se na cidade de Joinville, pronto para distribuir nossos produtos a todo o Brasil. Atuamos nos seguintes canais de distribuição: alimentar, construção, lojas especializadas e deluxe. Nosso portfólio possui mais de 500 itens distribuídos em 3 catálogos de produtos. Conectamos tecnologia e proximidade para gerar afetividade em todos os lugares onde estamos. Unimos o rigor do design bem feito com o emocional das histórias que se constroem a cada dia. Para nós, o bom design é inovador, sustentável e tem um olhar atento às pessoas, gerando vínculos duradouros e multiplicando experiências. Nosso desejo é maximizar momentos em que sentir-se bem, confortável e seguro vire rotina. Acreditamos que o design é capaz de ressignificar os momentos cotidianos e transformar relações. Por isso, nosso compromisso é ampliar os sentidos para que seja possível viver o melhor da vida através da água. Docol. Viva a água. Hora de fazer a nossa primeira conexão, e é direto de Nova York. A partir de agora, vamos ouvir o arquiteto alemão Matthias Oisch, que fundou um dos 10 escritórios de arquitetura mais criativos do mundo e está na lista dos principais visionários de negócios da Business Insider. O tema será Arquitetura Inesquecível. Aproveitem, com vocês, Matthias Oisch. Hello everyone. Greetings. Olá, pessoal. Um olá aqui de Nova York. O meu bisavô, na verdade, ele nasceu no Rio, sabia? Eu tenho uma conexão muito incrível com o seu país, maravilhoso. Estou muito empolgada em poder falar com vocês hoje aqui sobre a minha visão sobre arquitetura. Muitos inspirados pelas minhas experiências no Brasil. Então, deixe-me começar aqui com a minha apresentação. Vamos lá. Estou compartilhando aqui a tela e vocês devem conseguir enxergar aqui. Arquitetura inesquecível. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer o design para o programa de jovens arquitetos na MoMA PS1, em Nova York, a grande escultura que nós chamamos de Wendy. A Wendy foi colocada ao ar livre para ser apresentada, ela espirra água de tempo em tempo, ela oferece sombra para as pessoas, mas ela também purifica o ar através de nanopartículas. Foi realmente um momento incrível, porque as pessoas iam lá, as pessoas se divertiam ao longo do verão, alguns anos atrás. Então, a Wendy desapareceu. Ela ficou 2 meses e nunca mais foi vista. Mas cada vez que eu ia para o MoMA PS1, as pessoas me viam, me reconheciam e diziam, puxa, ei, você não é o Matthias? Onde está a Wendy, Matthias? E eu me dei conta de que nós não criamos apenas uma simples escultura que interagia com o meio ambiente, nós criamos memórias para as pessoas. E isso me fez pensar, o que é uma memória? E sabem o quê? Na verdade, tudo na nossa vida é uma memória, exceto por essa fina borda que é o presente. Isso é algo que deveríamos pensar.
No mundo de hoje, nós temos essa transformação, não é? Do lado físico, onde temos, por exemplo, uma música que nós podíamos tocar nos nossos LPs ao digital, e hoje tudo é uma questão de experiência. E para entendermos o que esse tipo de arquitetura pode fazer, nós também temos que pensar o que significa uma memória. Temos que começar, então, a entender o que significa a memória. E há pesquisas incríveis acontecendo agora no momento. E o primeiro ponto é que a memória é uma atividade, não é uma coisa. E essa atividade acontece através da codificação que entra na nossa mente, as impressões que estão armazenadas ali, e depois a recuperação quando nós relembramos de alguma coisa. E há dois tipos de memórias diferentes. Um é a memória semântica e a outra é a memória episódica. A memória semântica está acontecendo quando nós passamos por um grande aprendizado e podemos ver coisas, podemos aprender sobre coisas, mas precisamos experienciá-las. Por exemplo, você talvez nunca foi até o Guggenheim, Museu de Guggenheim no Bilbao, mas você deve ter lido muitas vezes sobre isso, então você se lembra dele. Então, há outro tipo de memória que eu falo, que eu chamo de memória episódica, onde você precisa estar lá, presente. E isso é, às vezes, um momento de uma vez na vida onde você pode gerar esse tipo de memória. O interessante é que isso não pode ser repetido. A repetição com esse tipo de memória, na verdade, não ajuda a nossa mente, então precisamos evitá-las. Quando eu olho para a minha vida, quais são as memórias mais vívidas que eu tenho de arquitetura? Bem, uma delas, eu fiz um projeto incrível com a Fundação Bauhaus em Dessau, e nós olhamos para diferentes tipos de edifícios no mundo, e nós chegamos para o Soden House de Frank Lloyd Wright, em Los Angeles, e eu me lembro ainda que essa mindset do Bauhaus, a máquina, tudo vivo, com os cubos, o design na época da década de 30 na Alemanha, enfim, e fomos para esse ambiente incrível. E eu nunca vou esquecer o meu sentimento quando eu entrei naquele local, que realmente me empoderou tanto, me senti diferente com o mundo e me senti incrivelmente confortável de um segundo para o outro. Ou então, quando eu estava em Jerusalém, quando eu passei por todos os sites religiosos, inclusive o Santo Sepulcro, e ao entrar neste local interior, essa arquitetura, esses espaços, enfim, e essas pequenas capelas que estavam presentes e tem uma qualidade tão emocional por trás disso, realmente, acho que nunca vai sair da minha mente isso. A minha primeira vez em Nova York, eu caminhei pelas ruas da cidade e entrei no Guggenheim, com aqueles espaços maravilhosos dentro da cidade de Nova York, e todas as experiências dentro do prédio que nunca realmente vou esquecer. Ao refletirmos sobre essas experiências, eu me dei conta que há sempre três pontos diferentes que eles se juntam. Algo familiar, a familiaridade daquele espaço, as emoções que você sentiu ao estar lá e a novidade, aquela coisa ímpar que você experienciou no momento e que ficou na sua memória. Então, eu fiz algumas perguntas para alguns especialistas, alguns deles vivos, outros mortos, mas podemos ler sobre as suas teorias, né? Então, o Sir Bartlett, por exemplo, ele teve essa experiência, ele teve essa teoria sobre memória que chama de memória reconstrutiva, que é sobre ideias pré-existentes, conhecimento geral e experiências culturais que nós já temos em nossa vida. Então, por exemplo, futebol, não é? Você pode ver que quando você é uma nação como a Inglaterra versus a Alemanha, por exemplo, ou os alemães versus o Brasil, por exemplo, diferentes nações vão ter diferentes tipos de memórias, com certeza, sobre os resultados dos seus jogos. E é importante, portanto, que termos esse evento da memória, temos que juntar junto com as nossas próprias experiências pessoais, as nossas idiosincrasias. Então, por exemplo, a minha pergunta a todos vocês, arquitetos e designers, olhe para essas cadeiras. Agora, qual delas vocês se lembram? Provavelmente vocês vão se lembrar
a cadeira de Ames, porque vocês provavelmente são mais familiarizados com ela, ou pode ser uma cadeira diferente, mas provavelmente você vai se lembrar de todas essas 6 que eu mostrei aqui, você provavelmente vai se lembrar desta aqui, a cadeira de Ames. Então, tendo uma memória do passado, ajuda vocês a ter uma memória do presente. E isso, então, fala da familiaridade. Mas há um perigo aqui, porque não podemos abusar disso. Por exemplo, aqui estamos em Las Vegas, certo? Onde o Paris foi reconstruído. Isso é algo que devemos evitar, porque isso realmente é um ambiente fake que foi construído. Mas a coisa verdadeiramente interessante é nos conectando à nossa hereditariedade. Por exemplo, um projeto aqui nós fizemos em Nova York, em Brooklyn, que chama-se 25 Kent, 25 Kent. Então, são espaços para escritório na cidade que nós procuramos em Brooklyn, e nós vemos esse pequeno depósito antigo e que nos inspirou para o prédio que construiríamos lá na frente. O que nós construímos, então, foi a ideia de utilizar essas dimensões desses depósitos e empilhá-los um em cima do outro. E uma vez empilhados, nós abriríamos aqui na frente para expressar a modernidade do prédio e colocaríamos um buraco no meio do prédio para tornar esse escritório em um campus urbano. Isso é o que nós construímos. E vocês podem ver aqui que esse prédio, ele tem uma referência incrível aqui com a questão da hereditariedade, com os depósitos e armazéns que existem em Brooklyn, e instantaneamente criou algo para nós que é algo inesquecível, pois tem uma referência à questão da lógica contextual, mas também aos elementos que foram criados juntos com o nosso design, e vou falar sobre isso em alguns instantes. Mas em termos de detalhes, realmente é muito importante acharmos materiais contextuais, e nesse caso utilizamos os tijolos nas proporções e as grandes janelas daqueles depósitos para criar o vínculo com a história e o contexto, e junto com a história e com a memória das pessoas. E, recentemente, nós também trabalhamos em Brooklyn, em Bushwick, em um projeto novo que tem os mesmos princípios. Nós chamamos de gerador Bushwick Generator. Aqui nós temos, primeiro, colocamos uma escultura, aqui colocamos em cima do prédio. E nós colocamos alguns materiais contextuais novamente, tijolos e dimensões de armazéns e depósitos, enfim, e criamos um novo espaço de escritórios geometricamente, utilizando toda essa materialidade e que entra no contexto da cidade. Então, como vocês podem ver, quando falamos de familiaridade e dentro da contextualidade, isso não significa que eles precisam sempre parecer igual. Isso também é em Brooklyn, a propósito, é um escritório, é diferente, mas está utilizando os mesmos princípios para criar uma afirmação, para criar um prédio que as pessoas vão lembrar para o resto de suas vidas. Mas também é importante que quando fazemos o design desse tipo de prédio, não é apenas sobre o contexto, o contextual das geometrias, enfim, mas também como nós criamos o design, nós fazemos o design de momentos da vida onde as pessoas encontram em lugares onde eles podem se encontrar, conhecer novas pessoas, descansar e aproveitar aquele contexto urbano. Então, por isso que nós colocamos esse prédio um pouco mais afastado, nós fizemos esse pequeno corte, como vocês podem ver aqui, para que fosse um local de engajamento para o público. O segundo ponto grande que eu quero falar é sobre a questão emocional. As nossas emoções. As emoções são incrivelmente interessantes e Atkinson e Shiffrin criaram um modelo proposto em 1968. E o que eles descobriram, na verdade, é que do nosso processo de codificação das coisas que entram no nosso cérebro até a recuperação, há um sistema que nos permite transformar memórias de curto prazo em memórias de longo prazo. E isso envolve as emoções das nossas experiências. Esse é o gatilho. Então, por exemplo, quando vamos para as emoções, as nossas emoções estão em alta, enfim, mas quando você vai sair com um amigo ou tem algo para seu amigo que esse tipo de emoção significativo, de algum tipo de memória de curto prazo e transformá-lo em uma memória de longo prazo para sempre, e há muitas emoções envolvidas. É claro, um deles é felicidade, sofrimento, raiva, medo, surpresa, nojo, mas enfim, claro, mas
talvez raiva e medo não seriam um bom sentimento, então eu focaria mais no sentimento de felicidade, de prazer, e há muitas formas como a felicidade pode ser gerada. Então, por exemplo, aqui em Tirana, na Albânia, isso era um ambiente totalmente dilapidado nesse país, com prédios bem genéricos, então o prefeito decidiu pintá-los de cores diferentes e de repente isso entrou dentro do ambiente urbano e as cores trouxeram vida para as pessoas e realmente tornaram aquele ambiente que era um pouco deprimente em algo mais positivo que trouxe alegria para as pessoas. Ou aqui, por exemplo, da Marilyn Gins, ela criou essa ideia de abunda, essas cores e formas. Olhe para isso. Não seria alegre apenas ir lá e brincar um pouco e experienciar aquele ambiente? E, além disso, esse design também tem a ver com um melhor envelhecimento, porque isso mantém as pessoas engajadas e ativa todos os tipos de sentidos e todos os tipos de mobilidades, que também é um segundo aspecto muito importante. Ou então o nosso projeto Wendy, não é? Onde a alegria da celebração, todas as coisas que aconteceram em volta daquela nossa instalação, a gente trouxe as pessoas juntas, uniu as pessoas com memórias diferentes, e sim teve um grande efeito nas pessoas, onde as pessoas vêm até hoje, até a mim, e dizem, onde está a Wendy? Ou então, em Nova York, você tem o High Line, que é esse antigo sistema de transporte que foi convertido para uma área urbana, um parque urbânico, onde ele flutua sobre a cidade, tem uma expressão de liberdade, você pode olhar para o horizonte, e isso te dá aquele momento de alegria, realmente apenas caminhar por aquele ambiente. Ou então a ideia de harmonia. Olhe para este espaço, por exemplo, quão lindo, confortável, como ele transmite alegria, é integrado, é um espaço para meditação, que tem tudo a ver com a questão de reengajar os nossos sentimentos. Ou então diversão, não é? Esse é um muro para escalar em um prédio bem genérico, e se você pensar, você vai lembrar porque foi uma coisa bem divertida, inclusive de enxergar, mas talvez pode se lembrar de ter escalado esse prédio ou não em algum momento. E esse é um aspecto de surpresa. Esse, na verdade, é a embaixada holandesa em Berlim. E nós criamos esse momento de surpresa quando você caminha pelo prédio e, de repente, você vê através daqueles 2 buracos no prédio, aquele Torre Tiri em Berlim, que é algo que as pessoas ainda se referem a mim como algo inesquecível, porque eles não esperavam aquele tipo de momento de ver aquele maior símbolo da cidade de Berlim. E aqui também tem a questão transcendental, né, de flutuarmos e elevar os nossos espíritos através de materiais lindos e manipulações de arquitetura em um momento de alegria. Então, você pode ver que aqui há muitas formas diferentes de como podemos dar o gatilho, engatilhar essas emoções com designs lindos. Há muitos designs, por exemplo, aqui tem essa incrível instalação chamada Blur, que realmente foi uma coisa mágica, acho que o efeito teve um efeito de alegria também como experiência. E agora o que nós precisamos fazer é criar essas emoções e combiná-las com os nossos designs arquitetônicos. E há muitas maneiras diferentes como podemos fazer isso. E fizemos isso algum tempo atrás, quando fomos comissionados nós criamos um prédio que era o centro da vizinhança para as gerações, o Pines Pavilion, Pavilhão Pines. O desafio desse prédio que você vê aqui na sua frente é que tinha um novo prédio que era tão genérico, tão banal, que ninguém se apaixonava por ele mesmo. Então, o que aconteceu é que esse prédio pegou fogo e nós fomos, então, comissionados para fazer o redesign disso, criar uma nova entidade, em colocar todas as nossas qualidades e todas as necessidades que a comunidade, então, criamos muitos espaços externos e essa armadura, né, não é, do prédio assim que se integra junto com a água, e há muitos espaços e programas públicos, desde um disco, uma boate até restaurantes, cafés, então atividades que realmente convidam as pessoas a ir até lá.
Então, sempre quando eu volto a Pines no Fire Island, as pessoas me reconhecem imediatamente, e o prédio, enfim, e realmente criou-se uma identidade, uma alegria, um design alegre dentro daquele convite urbano, onde todas essas pessoas podem ter realmente essas incríveis experiências e criam, portanto, esse vínculo emocional entre a arquitetura e as pessoas. E, claro, por dentro nós queremos continuar esse tipo de histórias, não pode ser apenas pelo lado externo, ele precisa ser fluido por dentro, de dentro para fora, tanto fora como dentro. Então, todos os elementos são partes da experiência para que as pessoas possam criar esses tipos de memórias. E muitas pessoas falaram sobre as suas experiências dentro do clube, tarde à noite, nos sábados à noite, enfim, e isso aqui, como eles criam relacionamentos, amizades, enfim, e isso, claro, é o objetivo final da arquitetura, que eu acho que é deixar as pessoas felizes e empolgadas com esses tipos de ambientes especiais, onde, quando as pessoas vão embora depois de um fim de semana, eles ficam falando sobre isso anos e anos a fio. Um outro projeto que também foi mais racional, mas onde nós também tentamos implementar esses elementos de alegria, é o Bochum Spirit, que nós trabalhamos. O desafio aqui é que o prédio foi pré-fabricado por uma fábrica, que para ser bem racional e bem econômica. Mas o que fizemos aqui é tiramos um pouco do racional dessa pré-fabricada e tiramos alguns pedaços desse design e criamos a fachada, dentro de uma maneira sistemática, e também nos divertimos um pouco aqui e ali, certo? Mudando um pouquinho os pedaços da fachada em cima e no meio, para que... E aqui você pode ver como isso muda as emoções das pessoas e acha que atrai as pessoas, porque é um momento de curiosidade, é um momento que gera através de um design, por mais racional que seja, mas é um momento que foi muito especial, eu acho. E aqui dentro nós também continuamos a história dele, criamos então uma conexão entre a entrada e o parque, com muito verde, com programas de ativações em sites, no cânion central aqui, e tudo que é necessário para que vocês pudessem continuar com a questão do design. Então, por exemplo, aqui você pode ver o início do espaço do lounge, como um espaço de coworking. Aí aqui no terraço, você pode ver todos os elementos que têm a ver com a ideia de gerar um espaço público, com atividades alegres, experiências e trocas, enfim. E o terceiro elemento que eu quero mencionar hoje é sobre novidade, sobre aquela coisa diferente que podemos oferecer e que nós experienciamos. Então, esse aqui é um outro dos especialistas, Hermann Ebbinghaus. Ele criou essa teoria, que é uma novidade, na verdade, que a novidade, na verdade, é importante para criar memórias de longo prazo. Então, você se lembra, por exemplo, nós temos a familiaridade, a emoção e também a novidade. E juntos eles combinam um efeito realmente de longo prazo de geração de memória. E de volta aqui para o Wendy, a novidade dessa questão ótica que as pessoas nunca tinham visto antes, por exemplo, é que isso faz parte do efeito. E você também vê em muitas diferentes intervenções aqui, por exemplo, Calder, no Art Dassault, aqui em Berlim, é uma escultura incrível. Então, nós vemos, na verdade, algo que a arquitetura acabou esquecendo por um longo tempo. Na década de 60, era o momento, por exemplo, de prédios racionais e intervenções esculturais ao longo desses prédios, e que isso acabava criando o espaço e o lugar. E hoje, a ideia é recombinar eles juntos. Então, que o prédio tem uma forma significativa, mas a forma é uma função, ela se tornou uma função, porque a forma do prédio tem um efeito direto nos comportamentos das pessoas, nas memórias das pessoas e nas atividades das pessoas. Para a Universidade de Pennsylvania, em Filadélfia, nós pegamos esse prédio que já existia, que ele era bem racional, uma espécie de depósito, um prédio industrial, vamos dizer assim,
bem grande, mas simples. Então, o que nós fizemos aqui com o nosso design é que nós adicionamos algumas funcionalidades em alguns programas, como um centro de visitantes, como uma arquibancada para pitches, um bar, enfim, e colocamos do lado do prédio como funcionalidades adicionais. Mas também acabamos esculpindo o prédio, basicamente, em volta desses programas, funcionalidades, e aqui criamos, portanto, uma experiência inesquecível de um prédio, onde você não sabe se o prédio foi criado na década de 60, 80, 90 ou hoje, mas é um híbrido de tudo, eu diria assim, e mais importante, é um placemaker, é uma questão visionária através da manipulação física, que fizemos isso ao lado do prédio. Você pode ver aqui que é quase com um momento emotivo, aqui onde você vê aquela pequena garagem na frente, um prédio que provavelmente em algum momento teria sido demolido, não é? E ele está aqui localizado junto com esses outros prédios, mas você quase que pensa que ele é uma coisa meio futurista, como se fosse uma nave espacial que vai decolar, enfim, e na frente você vê as arquibancadas de pitches aqui, e você pode aproveitar aquele momento de conexão e engajamento com os amigos e colegas, enfim. E programaticamente, esse pitch bleacher, essa arquibancada, também tem a ideia de que quando você é um empreendedor, certo? Porque isso aqui, afinal, é um centro de invenção. Você sempre precisa mostrar as suas ideias para as outras pessoas, para conseguir financiamento, para, enfim, conseguir vender. Então, nós criamos esse design, principalmente esse design que é empurrado até a fachada, e esse espaço se tornou lendário, porque uma das empresas que apresentou isso aos investidores, eles conseguiram um financiamento de 3 milhões de dólares, então esse espaço agora virou lendário e inesquecível, claro, para eles. Nós também podemos ver tirar esses elementos dos prédios e podemos aplicá-los em uma escala urbana. Aqui é o nosso projeto em Munique, onde criamos o Dimaka-High, que consiste em múltiplos prédios. Esses 4 blocos que vocês veem aqui é algo que a cidade nos deu, que tínhamos que entrar em conformidade, e as leis de urbanismo na Alemanha são bem rígidas. Mas o que nós fizemos naquele momento, nós desafiamos o racionalismo e falamos, bem, queremos criar um relacionamento entre todas as diferentes partes desse design urbano, porque o que podemos criar aqui, o que queremos criar são momentos inesquecíveis para que as pessoas possam aproveitar, então, elementos de imagens dentro da arquitetura. E a segunda intenção era atrair as pessoas para o centro do desenvolvimento, para que criássemos mais valor para os prédios, que seriam sites normalmente, mas porque a nossa geometria é como se fossem cânions, não é? Então, atrai as pessoas para esse esquema urbano, então isso se tornou, portanto, um lugar de engajamento. Aqui você vê um hotel, aqui na direita você vê os escritórios, e nós intencionalmente criamos uma estrutura, portanto, não diretamente reconhecível, não é apenas bonito, mas é interessante, é uma novidade, você não deve ter visto isso, e você se atrai, você fica curioso em relação ao prédio, e isso atrai as pessoas. Mas no vermelho e na laranja você vê que nós temos esses cânions apertados, esses espaços emocionais e físicos para conectar a rua com um grande desenvolvimento dentro do nosso prédio. E o canyon está levando você para essa mudança de cores, criando um momento também de alegria, e o contexto do material, você vê como nós combinamos sempre o familiar de novo, com os tijolos e a proporção dos materiais, junto com a emoção, as cores, a alegria do cânion, para uma novidade, uma coisa diferente, uma geometria diferente de design, enfim, que nunca ninguém viu antes. Estou meio empolgado porque estamos nos últimos momentos, estamos quase acabando, então acho que no ano seguinte, no ano que vem, eu poderei relatar de volta aqui para vocês que ele vai estar pronto. Você pode ver o segundo prédio aqui, o segundo andar é um prédio muito especial que já está totalmente alugado, e você vê toda a questão da pixelação, da questão divertida, você vê que tem toda a questão da novidade dentro que trouxemos para este ambiente. Então, lembrem-se, é sempre sobre a questão de familiaridade, a questão emocional e a questão da novidade. E, então, podemos combinar um novo nível de arquitetura, onde podemos criar
novos prédios incríveis e lindos que podem subir até os céus, com todos esses elementos que abraçado com esse tópico pelas pessoas, a arquitetura na sua forma puramente, mas também com adições e funcionalidades, como vemos aqui, e você se sente confortável com esse novo vizinho, por você ver que esses atributos de design, eles são contínuos, eles são integrados, é tudo sobre criar memórias para que as pessoas possam aproveitar, trazer alegria e oportunidades também, claro, econômicas e para a economia também, para turismo, porque esses são os locais e os prédios que atraem novos negócios, que atraem novos inquilinos, criam novos relacionamentos entre pessoas que trabalham e se divertem nesses lugares, mas também para uma cidade. É um image maker que atrai os turistas, enfim, para esses tipos de lugares e constantemente e de uma forma repetitiva ou com novos turistas, enfim. E hoje, principalmente, nós esperamos que a crise da Covid-19 acabe logo e seria um momento de grande oportunidade para que nós pudéssemos reinventar a arquitetura para um novo nível que pudesse nos levar à inovação e placemaking. E lembre-se, tudo na vida é uma memória, exceto por aquela pequena, fina borda do presente, tudo na vida se trata de memória. Então, essa é a nossa oportunidade como arquitetos para transcendermos o ambiente e nos aprofundarmos mais com as intenções positivas que podemos criar para as nossas cidades e para nossos prédios. Muito obrigado. And now I hear we have some. Thanks. Que formação o arquiteto precisa ter e que tipo de materiais ele precisa conhecer para construir essa arquitetura afetiva? Sim, eu acho que como um arquiteto é incrivelmente importante termos uma mente aberta o máximo possível para tudo, porque o que nós estamos criando são ambientes para pessoas, para que eles possam morar e conviver, onde podemos aproveitar a vida até o máximo para que possamos entender o que é bom para as outras pessoas. Então, para mim, a minha recomendação é que tente absorver tudo, tente integrar-se emocionalmente, como vocês respondem a um lugar, como vocês se sentem naquele lugar. É incrivelmente importante vocês fazerem disso uma experiência pessoal e usar isso como base do conhecimento para o seu design. E faça esse pequeno exercício, feche os seus olhos e tente se lembrar de um momento, de um lugar arquitetônico muito especial que você visitou nos últimos anos, ok? E vocês vão se dar conta que muitos desses princípios dos quais nós falamos podem ser aplicados a esses tipos de lugares. Talvez pode ser umas férias que você tirou, um momento especial que você teve com a sua família, e que se integrou junto com aquele prédio, e que se integrou naquele evento, naquele momento. Então, isso é muito importante, apenas manter a sua mente aberta e explorar essas diferentes oportunidades, tornar isso uma experiência pessoal, refletir e experienciar, porque a arquitetura tem tudo a ver, não é, com a questão de experiência, de experimentar, e você pode fazer isso com modelos, com desenhos, enfim, e apenas conversar com pessoas, enfim, fazer pesquisas, mostrar o que as pessoas, como elas reagem e dar a sua opinião, a você. Thank you. Uma outra questão é em relação às obras que você apresentou. Todas elas, ou praticamente todas elas estavam inseridas num contexto. Elas fizeram sentido porque você olhou o entorno e aproveitou este entorno para criar essas surpresas, essas memórias. A importância da arquitetura inserida no urbanismo das novas cidades, na construção do entorno. Eu acho que arquitetos devem sempre se lembrar de que temos uma responsabilidade incrível com a cidade e com os lugares. E que nunca devemos pensar que é apenas sobre o prédio ou uma forma, devemos enxergá-los dentro de um contexto maior. Então, criar um relacionamento entre os vizinhos e também esses prédios futuros, enfim, o que vai acontecer no nosso entorno. Na verdade,
é uma intenção, na verdade, do que está acontecendo no térreo, com a experiência das pessoas, versus um prédio incrivelmente alto, com uma grande fachada, enfim, mas experiência como uma pessoa. Você tem que ter essa experiência como pessoa. Eu acho que, para mim, acho que é a iniciação para as pessoas. Eu tenho uma pergunta para vocês, na verdade. Vocês conseguem fazer disso uma coisa pessoal, visualizar do térreo para cima? Olhar para os diagramas, enfim, os renderings, não é? A maioria deles foram feitos de uma perspectiva e não de uma perspectiva pessoal, e não de uma perspectiva do helicóptero, porque isso é o que importa, afinal, o que nós queremos para as pessoas, essas experiências na cidade, junto com o prédio. Obrigada. Seria a escala humana, né? Agora eu tenho uma pergunta da jornalista Simone Bobsen. Ela pergunta: a arquitetura tem poder transformador. O que a pandemia ensinou sobre o ponto de vista do uso das cidades? É incrível mesmo, na verdade, tudo pelo qual passamos. Acho que em 2 anos, certo, nós aprendemos como uma vida pode ser diferente, mas somos incrivelmente adaptáveis como seres humanos. E também como é muito importante que nós tenhamos um contexto social ao nosso redor. Para mim, isso, na verdade, foi um momento de despertar. É um reempoderamento da escala urbana, da arquitetura, é a descoberta da nova geração de tipologias de prédios que durarão por muito tempo e que terão o apoio da geração depois da Covid-19. Às vezes, eu digo que estamos vivendo no ano 2035, porque muitas tendências que nós víamos antes foram aceleradas durante essa crise. Então, por exemplo, trabalho remoto, não é? Na América, nos Estados Unidos, 2 anos atrás, 5% das pessoas trabalhavam remotamente. Hoje, 35% pessoas trabalham remotamente. E estamos olhando para isso como uma possibilidade. Olhávamos para uma possibilidade disso acontecer em 2035. A mesma coisa com o varejo, por exemplo. Teve muitos desafios 2 anos atrás com o varejo, mas com a Covid-19, muitos varejos acabaram desaparecendo, principalmente aqueles não essenciais. Isso também nos deu uma oportunidade grande de realmente pensarmos sobre como engajarmos com nossos prédios do térreo para cima, ativá-los, se não for varejo, então experiências de espaços públicos, enfim, que podem ser muitos programas interessantes. Ou se olharmos para trabalho remoto, por exemplo, talvez não precisamos mais criar espaços de escritório, talvez a visão seja colocar pessoas dentro de uns prédios em algumas horas para serem produtivos. Isso antigamente, mas agora podemos criar, talvez são ambientes onde as pessoas querem estar, mas talvez não queiram ficar 5 dias por semana, talvez 2 dias, 3 dias, enfim, utilizar aquele escritório mais como uma espécie de clubhouse, mas assegurar que os nossos valores estejam sempre almejados com a criação da cultura daquela empresa onde a pessoa está trabalhando, certo, mas também criar a cola, o vínculo social das pessoas para que elas possam se reconectar, porque nós nos demos conta, através do trabalho remoto, que em algum ponto nós estamos perdendo esses tipos de vínculos com as outras pessoas e que não estamos mais tão próximos uns dos outros. E também podemos reinventar edifícios, apartamentos, enfim, porque aprendemos muitos, como já que temos que trabalhar de casa, então os apartamentos são disfuncionais para esses tipos de perspectivas híbridas. Então, por exemplo, estamos na cozinha, ou então estamos trabalhando na cozinha, trabalhando no banheiro, enfim, torna-se incrivelmente difícil. Por que não pensarmos em diferentes tipologias e facilitar mais essa questão do trabalho remoto? E também olhando para essa questão das questões positivas, por exemplo, algumas das pessoas que trabalham comigo, eles adoram a ideia de que eles conseguem passar mais tempo com a família, com os filhos, eles gostam dessa flexibilidade, certo? Porque quando você está no escritório, você precisa chegar às 9, sair às 5, às 6, mas quando você trabalha de casa, talvez você trabalha de manhã às 7, trabalha até às 11, você tem mais tempo para o almoço, você retoma depois. Então, há muitos aspectos interessantes que podemos absorver agora no momento e acho que reconstruir nos nossos designs, e eu acredito que este é um dos momentos mais criativos pelo qual estamos passando, pela qual nossa indústria está passando, porque estamos passando por mudanças radicais que não aconteceram nos últimos 15 anos, e não é apenas sobre as pessoas nos falarem, bem, esse é o futuro,
porque ninguém sabe, na verdade, como será o futuro, mas nós somos aqueles que conseguiremos criar e visualizar aquele futuro e assegurar que aquela classe criativa, arquitetos, designers, arquitetos urbanistas, enfim, que eles coloquem o padrão porque eles têm os valores. Não estamos criando e fazendo design apenas por dinheiro, para a sociedade, estamos fazendo para as pessoas, no final das contas, e é importante, portanto, nós insistirmos neste ponto. Great, thank you. Eu quero lembrar Obrigada. Que a plateia VIP pode fazer a sua pergunta, né? Receber um papel, caneta, vocês podem escrever a pergunta, levantar a mão, que alguém do nosso staff passará para trazer a pergunta aqui que eu possa fazer ao Matias. Temos uma outra pergunta da Luciana Bosley Silveira, que ela pergunta: Matias, tem perspectiva de algum projeto no Brasil? Yes, I hope so. Sim, eu espero que sim. Bem, eu criei, na verdade, fiz o design de uma casa no Rio, eu tenho muito orgulho dessa casa, é uma residência particular perto da Tijuca, quando você sobe o morro, e foi uma experiência incrível para mim. Eu vi que o Dietmar Stacker era um dos seus convidados antes. Ele é um grande amigo meu, na verdade. Nós trabalhamos em diferentes projetos juntos, onde nós visualizamos novas formas de como uma favela pode receber um upgrade ao manter a qualidade daquela favela, porque é um vínculo social muito grande, afinal de contas, e talvez com uma infusão cultural, com questão de teto aberto, enfim, no Rio, acho que isso é um lugar incrível, pessoas incríveis, e também eu espero que nós possamos deixar vocês orgulhosos. Há um desenvolvedor alemão, Amos, ele tem uma marca chamada I Live, e ele acabou de criar essa marca de hotel, que eu chamei Rioca, vindo de carioca, Rioca, e basicamente ele introduz a cultura brasileira, o conceito de hospitalidade na Alemanha, mas também espero que possamos fazer um hotel disso no Brasil. E estou cruzando meus dedos aqui para que teremos essa oportunidade para fazer o design disso. Quero aqui publicamente agradecer o Dietmar Stark por nos conectar a você, por nos permitir estar hoje com a tua presença, por você aceitar também esse convite. E aí também queria abordar uma outra vertente das tuas provocações, que é em relação à arquitetura para a terceira idade. Né? A população está envelhecendo e precisamos criar casas pensando nessa população mais idosa. Que arquitetura seria essa? Okay, thank you very much for that. Bem, muito obrigada por essa pergunta, porque, como vocês sabem, eu escrevi um livro sobre a questão de envelhecimento, o novo envelhecimento. Viva inteligente agora para viver melhor. Eu fui até São Paulo para falar desse livro. Eu fiquei muito orgulhoso que uma das revistas, o Papa da Longevidade, não é, me chamou de Papa da Longevidade. Então, para mim foi uma grande honra de ser chamado isso pela revista, mas muitas sociedades, principalmente na América, por exemplo, nós estamos vendo que há uma indústria sobre como... Mas são experiências que as pessoas têm que passar, porque a questão do envelhecimento existe discriminação, é um pouco limitado, enfim, é limitante. O que precisamos fazer, eu acho, é olhar através das perspectivas, das lentes das pessoas mais idosas e criar um design de cidades e de ambientes, porque eles são o vínculo mais fraco, mas através das lentes dessas pessoas, nós nos damos conta de que podemos criar espaços, lugares para todo mundo. Então, por exemplo, quando você cria muitas escadas, por exemplo, é muito difícil para uma pessoa idosa chegar num prédio assim, mas também será uma dificuldade para uma mulher grávida, por exemplo, subir todas aquelas escadas, ou você pode quebrar a sua perna, enfim, então você precisará usar um gesso e isso se tornará mais difícil. Então é importante, na verdade, olharmos através dessas lentes para fazermos uma diferença, e acho que o que também precisamos fazer é não apenas olhar para soluções para pessoas idosas e colocar as pessoas idosas em prédios especializados somente. Acho que nós temos que assegurar que criamos ambientes intergeracionais, onde todas as gerações possam se juntar e estar um com o outro e ajudar um ao outro, porque eu acho que é incrível aprendermos com as experiências das pessoas. É ótimo para uma pessoa mais idosa, por exemplo, ser inspirado por uma pessoa mais jovem e se tornar uma espécie de mentor. E nós começamos agora nos Estados Unidos, na verdade, uma marca, chamamos de Flex Live, e
é uma nova forma de viver, onde nós criamos um apartamento por meio de 2 estúdios, com um espaço flexível entre os 2 ambientes. Pode ser 2 quartos, por exemplo, para uma família, ou pode ser também um quarto ou um estúdio para um co-sharing, ou podem ser 2 estúdios, 2 pessoas solteiras vivendo ali compartilhada. Então, o que é interessante é que isso é importante para as pessoas jovens, claro, mas para as pessoas idosas também, como a minha mãe, por exemplo, ela tem 80 anos, certo? Ela poderia ir para um desses estúdios e uma outra pessoa, uma de suas amigas, por exemplo, elas podem se ver quando elas quiserem ou quando não quiserem, enfim. Então, a minha mãe de 80 anos tem a oportunidade, por exemplo, de se tornar mais independente, mas também ter um relacionamento com uma pessoa próxima. E podemos trazer esses serviços urbanos, podemos vincular isso aos restaurantes, todas essas coisas acabam se juntando e possibilitando fazer uma espécie de rede através de aplicativos, através de tecnologias inteligentes, para que vocês não precisem criar esses prédios com esses serviços incluídos, porque eu sei que é complicado e caro, mas também colocar as pessoas nesses prédios. Hoje, eu acho que podemos oferecer isso a pessoas sob demanda, on demand, e fazer uma diferença sobre a reintegração da nossa sociedade, de todas as idades juntas, engajando. E lembrem-se, é uma coisa inevitável, nós vamos envelhecer, é uma alternativa, não é uma alternativa, mas todos precisamos viver uma boa vida na medida que envelhecemos. Então, acho que a nossa responsabilidade agora é colocarmos o padrão no sentido certo, porque não depende apenas de nós, e todas as pessoas estão envelhecendo juntas, afinal de contas. Bela reflexão. Mariana Espíngola tem outra pergunta. Teve algum projeto prejudicado durante a pandemia? E se teve, como lidou com as novas adaptações? Sim, na verdade, foi incrivelmente difícil. Eu tenho que admitir que todos os nossos projetos americanos pararam. Basicamente, olha, não vai dar certo, não vai acontecer. Havia um grande condomínio que estávamos fazendo em Nova York, que acabou um projeto residencial em Washington, D.C., um escritório em Miami, então todos eles pararam. E nós tivemos muita sorte, na verdade, que na Alemanha, e portanto tínhamos muitos projetos alemães, nossos clientes lá, não, vamos continuar fazendo, vamos manter isso, e vamos repensar e reajustar, e pensar, então tínhamos muitos projetos na Alemanha, mas o que fizemos é que nós passamos tempo, e nós fizemos pesquisa durante meses e meses, e nós estávamos pensando sobre o futuro. Ora, onde estamos indo? Então nós criamos o Flex Live, o Flex Work, nós estamos pensando uma inovação que foi informada pela pandemia. Um ano atrás estávamos apresentando essa ideia aos clientes e eles estavam entusiasmados até com a ideia. E na semana passada eu fiz uma apresentação de um novo conceito baseado nas experiências da pandemia, enfim, da competição em Londres. Bem, dedos cruzados, não sei ainda se nós ganhamos, mas nós vemos um entusiasmo incrível vindo do cliente quando nós refletimos o nosso design e que temos respostas realmente que podem levar para um futuro melhor. Então, basicamente, nós perdemos muitos projetos, sim, acabaram e não conseguimos continuá-los, mas as nossas operações alemãs deram certo, conseguimos nos readaptar, nós nos conscientizamos muito que nós tivemos que mudar, nos se adaptar para o futuro, e oferecer um set de novas ideias de design, enfim, para a nova geração desse trabalho que estamos fazendo. Matias, e para encerrarmos, Marina Soares pergunta, com tantas mudanças que aconteceram no mundo, qual conselho você daria para a nova geração de arquitetos? Meu conselho seria, nunca desistam. Eu acho que a arquitetura é uma profissão bem difícil, mas eu acho que é uma das mais recompensadoras, porque leva-se muito tempo para você conseguir, desde o design até o final do projeto, com clientes, fazer um projeto bom, design, projeto de qualidade, enfim, o design está se tornando cada vez mais importante.
E não é apenas mais sobre a questão de eficiência, a questão racional, na verdade, é sobre a criatividade. Então, por exemplo, em ambientes de escritório, você vê essa mudança drástica. Antes, por exemplo, era quando as pessoas tinham emprego, eles tinham que olhar para a questão do salário, longevidade, permanência no emprego o maior tempo possível. E nos últimos anos, recentemente, nós vimos muitas empresas atraindo um aumento de pessoas criativas através das profissões. Claro, então, se você acha que tem algum significado naquele trabalho que você faz. O futuro, acho, é sobre a experiência que os empregadores precisam oferecer aos empregados, e nós estamos vendo que durante todas essas conversas sobre esses novos modelos de escritórios que estão surgindo, os nossos clientes estão pedindo se podemos fazer isso um pouco mais empolgante, um pouco mais interessante, e como podemos fazer isso de uma forma mais flexível. Há muitas diferentes camadas existentes agora, e eu acho que ajudaria a próxima geração de arquitetos a prosperarem se eles pudessem criar uma diferença em termos de ambiente, mas também há muitas mudanças que precisam acontecer sobre questões de justiça social, a discrepância de renda. Nós, arquitetos, podemos absorver tudo, mas nós definitivamente somos parte disso tudo. Então, é por isso que eu me empolgo tanto com a próxima geração, porque vocês estão vivendo esses momentos de mudanças drásticas, estão vendo o que está acontecendo, e vocês são as pessoas que irão fazer essas mudanças e ajustes acontecerem. E o terceiro, é claro, é um ponto bem importante, é a questão da sustentabilidade. Nós pensamos, precisamos ser sustentáveis, sim, mas ok, assim vai ser bom. Não, não é assim. Nós vemos em Nova York, nós temos por exemplo, nas grandes tempestades onde teve uma enchente, inclusive até nos metrôs, enfim, Califórnia, há muitas mudanças acontecendo porque as mudanças globais, o aquecimento global é uma realidade. Então, nós, como arquitetos, precisamos melhorar ainda mais para mudar a questão de propriedades de sustentabilidade dos nossos prédios e também melhorar, dar manutenção e nos preparar para ambientes muito piores, e isso precisa de muita criatividade. Então, aqui, arquitetos jovens para vocês, eu acho que vocês apertem os cintos, arregassem as mangas, porque há muita coisa a ser feita, e também nunca esqueçam que a arquitetura vocês precisam saber que, apesar de ser difícil, é uma profissão difícil, mas vocês precisam se divertir, mas é uma profissão linda, e acho que vocês têm que aproveitar todos os dias esse processo de criatividade. Thank you very much, senhoras muito e obrigada, senhores. Matias. Matias Oish. Awesome, thank you everyone. Enjoy. Muito obrigado, pessoal. Aproveitem as palestras, gostaria de estar com vocês pessoalmente, mas pelo menos conseguimos nos ver pela tela, certo? E tudo deu certo. Obrigado, pessoal. Com certeza ele estará em breve aqui conosco. E aí, começamos bem?